Por mais que esses conteúdos não deem views, que nunca dão, é um dos que eu mais gosto de fazer, então bora pra mais um lidos e assistidos do mês. Olá pessoas, eu sou a Tainá e esse é o Taê. E chegam pessoas novas aqui, muitas pessoas novas aqui esse mês. Então, primeiramente, muito obrigada e muito bem-vindo, né? Muito obrigada por estar aqui, muito bem-vindos aqui em si. Segundamente, esse é um vídeo onde eu faço um compilado de tudo o que eu li, de tudo que eu assisti ao longo do mês e que eu acabei não falando por aí, né? Eu não fiz conteúdo específico para aquela coisa. Então eu falo de tudo isso, dou minha nota para essas coisas, eu indico, falo se é bom, se vale a pena, se não vale, é isso aí. Segundamente, todos os conteúdos aqui, tudo que eu tiver lido, tiver visto, tiver ouvido e tem alguma resenha específica para esse conteúdo, eu não me aprofundo no assunto, faço só por cima, dou minha nota e aí deixo sempre aqui no card, não sei onde é, mas sempre aqui no card, para vocês o vídeo desse conteúdo. Isso serve para quê, geralmente? Para que vocês vão até lá o Situação Crítica, que é meu canal de cinema, para poder ver, né, as minhas críticas de filmes. Então, geralmente, quando tem alguma crítica de filme, eu indico vocês irem lá, ok? Ok, então. E mais uma coisa, eu sempre me esqueço, hoje eu não vou me esquecer. Eu tenho uma amiga chamada Lily, que é uma artista, ela faz artes literárias principalmente, ela faz outras artes, mas ela faz principalmente literárias. Então, se você gosta dessas paradas, eu vou deixar aqui na descrição o link pro Instagram dela, pra vocês verem essas lindas artes, essas fanarts. Ela recebe pedidos também, você contrata ela lá, ela faz a arte que você quiser. Se você é autor, ela pode estar ilustrando lindamente o seu livro. Então vai lá, a mina é pica. E outra coisa, recentemente ela abriu uma lojinha na Shopee de artigos literários, onde ela vende cards, marca-páginas e todas essas coisas. Então, se você, assim como eu, adora colecionar marca-página, esses são só os que eu tenho na minha casa, tem mais na minha mãe. Se você, assim como eu, adora colecionar uma marca-página, vai lá. Vai lá porque tem marca-páginas com artes maravilhosas que ela fez. Tem inclusive uma lá de Acotar, se você que é fã aí da Sarah. É lindo. Vai lá, por favor, vai lá. Tem da Jude Duarte também. Quem me conhece sabe que eu amo a Jude. Então vai lá. Vou deixar o link também pra lojinha dela da Shopee aqui na descrição. A mina é pica. Confia. Confia que a mina é pica. Como sempre, meu celular aqui na mão com todos os dados, porque obviamente eu não vou lembrar de todos os diretores, de todos os anos de lançamento. Então, tudo que eu preciso saber, meu celular tá aqui. O primeiro conteúdo do ano foi Resident Evil. Bem-vindos a Raccoon City. Né, mais uma adaptação aí do game de Resident Evil. Uma que tenta puxar mais pra fidelidade dos games. Foi lançado em 2021, dirigido por Johannes Roberts, ok? Tem no Situação Crítica, então eu não vou me aprofundar muito no assunto aqui, porque você daí vai lá no Situação Crítica assistir. A gente fez esse filme fede Resident Evil pra dar nossa humilde opinião sobre esse lixo de filme. Essa bomba. Porque é isso que esse filme é. Eu cresci como uma fã de Resident Evil, não dos games, porque eu não lembro de ter os games em casa, ok? Não sei se a gente realmente não tinha. Se meu irmão, que era o mais velho, não se interessava por Resident Evil, então a gente não tinha os games em casa. Eu nunca vi os games quando eu era criança. Ou se a gente tinha e ele acabava jogando quando eu tava dormindo, porque não era um jogo infantil, afinal de contas, né? Tudo que eu jogava no meu PlayStation 1 era Harry Potter e Barbie. Ah, e Lara Croft. Todo mundo sabe aqui também que eu sou apaixonada por essa mulher. Mas eu não tive Resident Evil na minha infância. Entretanto, eu tive as séries animadas, os filmes animados de Resident Evil que tinha na locadora pra alugar. E eu sempre fazia, né, pedia pra que alugassem pra mim. E os filmes que foram produzidos nos anos 2000. Então eu era muito fã desses conteúdos. Quando eu cresci foi que eu descobri que existiam games também. Eu não sabia quando eu era criança. Eu era muito fã desses conteúdos. Sempre fui muito fã, sempre consumi tudo. Audiovisual, né? Toda a produção cinematográfica de Resident Evil. E acontece que são quase todas umas bostas. Umas bombas. E esse aqui não tá diferente. Esse aqui é um lixo tão grande quanto todos os outros. Né? Todo mundo sabe. Se você dá uma pesquisada aí, eu acho que isso é uma opinião, sim, plural.
Todo mundo tem a minha opinião sobre esse filme. Ele é um lixo completo. E é engraçado, porque uma coisa que os fãs de Resident Evil sempre pediram foi fidelidade. Tem aqui. E o filme é um lixo, então a gente pode ignorar todo o resto. E é isso. A minha nota pra esse filme foi 1 estrela. Uma única estrela. Isso porque eu, quando assisti esse filme 2 vezes. Vou contar um acontecimento pra vocês. Primeira vez que a gente assistiu esse filme, quando ele saiu lá em 2021, eu dormi nos primeiros 10 minutos do filme. Acordei com os créditos dele. Então eu não lembrava do filme. A gente decidiu fazer o primeiro Esse Filme Fede, lá do Situação Crítica, de Resident Evil, né? Porque é uma bomba esse filme. Não tinha como não fazer. E aí eu tive que assistir o filme de novo, né? Obviamente, porque senão eu não ia poder falar do filme. E eu tinha na minha cabeça de que era um filme muito ruim. Muito ruim. Porque eu não consegui terminar de assistir, mas meu namorado assistiu e ele falava que era um lixo. Todo mundo na sua fona alta falava que era um lixo. Pra mim era um lixo. Então eu fui assistir pela segunda vez esperando assim a pior coisa do mundo. Acontece que ali nos primeiros 10 minutos do filme eu desliguei a minha mente de qualquer conteúdo de Resident Evil. Tipo, eu tirei da minha cabeça que isso fazia parte dessa lore. Fingi que nunca tinha acontecido, que não tava na mesma coisa. Então, meio que não ficou tão ruim, entende? Porque eu não liguei a Resident Evil, eu não liguei como uma péssima adaptação. Eu liguei como um péssimo filme. Tem algumas partes que são tão ruins, tão ridículas, que eu dei risada. Por isso eu dei uma estrela, por causa das minhas risadas. Por exemplo, a gente tem ali um personagem principal que tá adaptando, né, um ator que tá interpretando um personagem muito importante no lore dos games. E esse ator é as piores coisas que eu já vi envolvendo Resident Evil. Mas eu desliguei da minha cabeça que ele era o Leon, entendeu? Eu desliguei da minha cabeça que aquele cara tava interpretando o Leon. Ele não ficou tão ruim daí. Então por isso que eu dei uma estrela. Só por causa disso. Então se você é muito fã de Resident Evil, nunca assistiu essa bomba porque você acha que é uma bomba, vai assistir sem ligar na sua cabeça a Resident Evil e finge que aquele ator não está interpretando o Leon. Finge que ele está interpretando qualquer outra pessoa, menos o Leon. Fica menos pior. Não fica bom, até porque eu dei uma estrela. Mas fica menos pior. Esse é o meu conselho. Então a gente vai para livros. Eu terminei um livro, né, no início desse mês, que foi Reino das Bruxas, Natureza Sombria, da Kerry Maniscalco. Esse é o segundo vídeo que eu falo o nome dela e eu provavelmente continuo falando errado. É isso. Eu sei que eu tô devendo resenha aqui, mas eu prometo que esse mês vem, tá? Eu ainda não consegui terminar o terceiro, mas esse mês vem, ok? Eu achei que esse segundo livro decaiu do primeiro. Pra você que é novo aqui e não assistiu o último Assistidos e Lidos, vai lá, que lá eu falo do primeiro livro. Eu achei que deu uma decaída aqui, assim, sabe? Do primeiro pro segundo, uma decaída bem grande até, inclusive. Mas eu acho que a decaída maior é pro terceiro, mas isso a gente fala lá na resenha. Ele continua com a crescente da Emília, né, que é a personagem principal. Eu acho que ela continua tendo aquela evolução que ela estava tendo ali no primeiro livro. Acho que ela ainda tá bem. Eu tenho uma reclamação a fazer a essa autora. Eu acho que existem duas possibilidades. Eu acho que eu já falei isso em um outro vídeo. Mas ou ela não sabe descrever, ou a tradução está um lixo. Sejam as duas opções. Eu não acredito que a tradução seja um lixo. O que significa, então, que essa autora não sabe descrever coisas. Porque realmente fica muito lúdico na minha cabeça. E eu sou uma pessoa que lê visualizando. Então eu vejo um filme passando na minha cabeça. Quando eu tô lendo a descrição dela, eu fico meio tipo... Parece que a minha mente é um vídeo de IA, sabe? A IA, que as coisas não fazem muito sentido. Que o macarrão pode se transformar em outra coisa. Que uma pessoa, enfim... correndo, é esquisito, essas coisas assim, parece um vídeo de IA, porque não consigo fazer sentido na minha cabeça a maior parte das coisas que ela descreve. Então, pra mim deu uma decaída bonita, tão bonita que, deixa eu olhar minha nota aqui que eu esqueço, eu dei 3 estrelas para esse livro, diferente do primeiro que eu dei 4 estrelas. Então aí decaiu, perdeu uma estrela no segundo livro, mas eu estou terminando o terceiro livro. Eu prometo pra vocês que não importa o quanto me custe, eu vou fazer resenha dele aqui no canal ainda esse mês. Eu prometo pra vocês, senão eu não me chamo Tainá.
Aí mês que vem eu volto aqui, vocês me dão um novo nome, porque eu não vou poder me chamar de Tainá. Mentira. Mas eu prometo. Prometo que eu vou tentar o meu máximo pra trazer a resenha aqui esse mês ainda. Até o final dele. Bom que a gente tá no início do mês, né? Ainda tem um tempo aí. Não muitos também, porque tem que ler, aí tem que escrever o roteiro, tem que gravar também, já não... O que parece muito já não é tanto assim. O próximo é Deadpool, o primeiro Deadpool, que eu já tinha assistido, mas eu tive que rever pra fazer vídeo pro Situação Crítica. Então, tem vídeo no Situação Crítica. Na verdade, a gente tem um Situando Sagas lá, então a gente tem o primeiro e o segundo filme, ou seja, os dois num vídeo só, onde a gente conta tudo que aconteceu, a nossa opinião sobre cada filme, nossas críticas sobre, né, cada coisa, para que você consiga ir assistir o novo filme sabendo de tudo, ou pelo menos tendo dado uma refrescada na sua memória. Esse primeiro filme foi dirigido pelo Tim Miller e foi lançado em 2016, ok? Não é o meu favorito, já vou deixar isso bem claro. Na verdade, ele é o último na lista pra mim, assim. Pra mim, ele é o pior de todos. Mas, ele é engraçado, ele é muito bom, acho que introduz bem o personagem, acho que é um bom filme. O problema dele é que ele tem muita barriga. Não vou me aprofundar nisso, porque você pode ir lá assistir, né, o Citando Sagas Deadpool, tá aqui no card, né, isso aí, ó, o canal do Situação Crítica tá sempre aqui na descrição, então você pode ir lá assistir tudo que a gente posta. Muito obrigada, por favor, muito obrigada, é isso. Por não ser meu favorito, as minhas estrelas são 3,5. Lá na Situação Crítica a nota é de uma forma diferente. Então, lá na Situação Crítica a minha nota ficou 7,5. Mas aqui são 3,5 estrelas pra esse filme, por ele não ser meu favorito. Seguindo esse filme, eu assisti o segundo Deadpool, que foi dirigido pelo David Leitch, de 2018, que me agrada mais. Eu gosto muito da direção do David Leitch. Muito mesmo. Eu acho que ele é um ótimo diretor. Eu acho que as cenas de ação nesse filme são bem mais felizes do que as cenas de ação do primeiro filme. Porque... E do terceiro filme também, mas já vou chegar lá. Porque eu acho que não fica difícil de compreender o que tá acontecendo em cena, né? E isso é um grande problema em filmes de ação, em geral. Que geralmente a ação ela é tão picotada ou tão mal gravada que você não consegue entender o que tá acontecendo naquela cena direito. E o David Leitch dirige muito bem isso. Sem contar que o filme é lindíssimo. A cor, a fotografia, tudo muito melhor do que o primeiro filme. O vilão aqui também é melhor. Enfim, o enredo é melhor. Tudo é melhor. Por conta disso, esse filme levou 4 estrelas. Ok? Ou foi 4,5? Vamos ver aqui, porque eu não lembro. Por isso que eu tenho tudo anotado, porque eu não lembro das coisas, gente. Minha memória é uma merda. Foi 4,5 estrelas que eu dei pra esse filme aqui. No Situação Crítica, a minha nota foi 8,5. Minha nota mudou, tá? Lá tá 8, mas a minha nota mudou no futuro. Próximo, depois daquele vídeo. Então é 8,5 a minha nota. Dito isso, vamos para Deadpool e Wolverine, do Shawn Levy, que estreou dia 25 agora de julho, né? Saiu resenha sobre ele sexta-feira, no caso, ontem, que você está assistindo. Pra mim, eu gravei essa resenha hoje, mas você está assistindo isso um dia depois dela ter saído, aí no YouTube. Você pode ir lá assistir, por favor, a resenha, né? Obviamente. Não preciso relembrar isso de novo, também tá aqui no card. Porra, vai lá, né? Mas, ele não foi meu favorito, ok? Ele não é meu favorito é de fato o segundo mesmo. Por conta da direção do David Leitch, porque o filme é mais bonito, porque eu achei que o enredo dele é muito superior. Eu acho que aqui esse enredo do terceiro filme não é tão bom quanto o enredo do segundo. Eu acho que o filme é muito... Porque sim. Ah, por que isso tá acontecendo? Porque sim. Por que ele foi chamado assim? Porque a gente precisava. Por que tem esse personagem? Porque a gente precisava desse personagem. Então ele é um filme que... Ele existe porque ele precisa existir. É basicamente isso. As coisas acontecem porque eles precisam que aquelas coisas aconteçam. Pra que, né, venha outras coisas depois disso. Então é isso. É o primeiro filme do Deadpool dentro da MCU e dentro, né, do universo da Marvel, dentro da Disney, porque a Disney comprou a Fox, pra quem não sabe. Então agora eles têm os direitos autorais do Deadpool. Por isso que o Deadpool está agora dentro do MCU de fato. Né, que já era um herói da Marvel, mas ele não podia participar, porque os direitos autorais eram da Fox. Coisa burocrática. Mas enfim.
Eu dei pra esse filme, sim, eu dei 4 estrelas, porque pra mim ele é abaixo do segundo, mas ele é mais divertido. Se eu tiver que reassistir um filme, eu reassisto o terceiro. Mas se eu te falar qual é o filme que eu mais prefiro, é o segundo, por todas as questões técnicas e porque eu sou chata pra caralho e o roteiro conta muito pra mim na questão de um filme. Por isso que o segundo filme é melhor, na minha humilde opinião. Mas sai nos cinemas, vai assistir, vale a pena. Meu dinheiro não foi gasto à toa, nem meu tempo. E, vai estar aí na tela, eu tirei foto com o Deadpool. É isso. O próximo e último conteúdo, vai ser o mais longo provavelmente, foi Trono de Vidro da Sarah J. Maas, mais especificamente Império de Tempestade, tomo 1 e tomo 2, porque eu sou da época que isso eram 2 tomos. É isso. Esse é o motivo de eu não ter lido mais nenhum livro esse mês, porque na realidade eu tô relendo Trono de Vidro. Por quê? Tá? Trono de Vidro é lindo. É perfeito. Mais conhecido como a última vez que a Sarah escreveu de fato bem. Polêmico, porque eu sei que as pessoas são mais fãs de Acotar. Mas o que a Sarah faz aqui em Trono de Vidro é lindo. Eu choro todas as vezes que eu leio esse livro. E eu já li esse livro muitas vezes. Muitas. Mas esse mês foi a vez de Império de Tempestade. Tomo 1 e tomo 2. Eu adoro esse final dessa saga. Essa saga é minha saga favorita, né? De fantasia, sim. Longa, é minha saga favorita. Eu adoro, eu acho que a Sarah trabalha muito bem seus personagens aqui. Eu acho que a guerra é maravilhosa. As cenas de luta são muito bem feitas, coisa que ela não consegue fazer nos outros livros direito. Eu vejo muito que existe uma decadência, né, na Sarah, assim. Trono de Vidro pra mim é o ápice dela. Incrível, maravilhoso, perfeito, sem defeito nenhum. Mentira, tem alguns defeitos. Mas quase sem defeito nenhum. É incrível, perfeito, na minha opinião. A Kotar é bom. É bom. A Feira é incrível. Eu amo aquela personagem, meu Deus. Eu acho que a Ellen, a Feira e a Lysandra, pra mim, é tipo o meu top 3 personagens favoritas de todos os tempos. Mas quando a gente vai chegar em Crescent City ali, né? O primeiro livro, ele é bom, assim, a gente tem... O início dele é muito incrível. E eu acho que é isso que pega tanto em Crescent City, né? Por isso que acho que as pessoas acabam voltando para ler os outros livros depois, ou continuam no livro. É porque o início do primeiro, né, de Cidade do Lua Crescente, é muito, muito bom mesmo. Aquele início é ridículo. O final também. Eu acho que o início e o final são pontos muito altos do livro, que faz você ficar no meio dele, entende? E faz você voltar para ler os próximos livros. Mas dá para ver claramente que existe uma decadência da Sarah ao longo dos anos. Isso, na minha opinião, acontece não porque ela é uma má escritora, mas sim por causa do mercado. Eu tenho essa opinião. Porque se ela conseguiu escrever tão bem os outros livros, ela tem ideias tão boas, consegue ser uma boa autora em sua majoritariedade, não é porque ela... Só porque o último livro foi ruim, ou os últimos 2 livros dela foram ruins, na minha opinião, na verdade, que ela não é uma boa escritora, certo? Então eu acho que se dá muito esse problema na escrita dela, desse último livro que ela teve, ou em Chamas Prateadas, em Corte de Chamas Prateadas, também pra mim é um livro medíocre pra caralho. É por causa do mercado. O mercado que a gente tá vendo agora no ramo literário, ele tá fazendo um negócio com os autores que pra mim é muito problemático. Eles precisam vender, eu já falei isso aqui em um outro vídeo, né? Os autores precisam vender, o mercado precisa vender, então o mercado vai vender aquele que ele sabe que vende, né? Só que os livros estão girando em torno de uma coisa específica que não é sobre isso, literatura, entende? A literatura é uma arte. Acho que o ato de contar histórias é uma arte. O ato de criar universos tão únicos é uma arte. Isso sendo na literatura, ou isso sendo no cinema, ou isso sendo nas séries, é uma arte. É uma pura arte. E o que a gente tá vendo no mercado é muito uma capitalização da arte, né?
Não só dentro dos livros, mas nos outros mercados também. O que faz com que histórias tão boas quanto, por exemplo, Crescent City era, porque era uma história muito boa, uma ideia muito boa, decaia tanto. O que faz com que a Kotar decaia tanto, porque, sinceramente, a Kotar com a Fairy é uma coisa. A Kotar com a Nesta, eu sei que não é a Kotar da gente, mas aqui na minha cabeça é a Kotar. Mas a Corte de Mãos Prateadas com a Nesta, parece que não foi escrita nem pela mesma pessoa. Pra mim é um produto nítido do capitalismo, Corte de Mãos Prateadas. Um produto nítido. Nítido, de pessoas que precisavam muito vender um livro e que naquela época o que se vendia era isso aqui. Era isso aqui que fazia sucesso. Então vamos enfiar isso aqui nesse livro, que não faz sentido nenhum enfiar, mas vamos enfiar isso aqui nesse livro e vamos deixar de lado aquilo que a Sarah faz tão bem. Criar personagem, desenvolver personagem, curvas dramáticas, momentos tensos, né? Momentos de reflexão, problemas internos, discussões entre pessoas, relações interpessoais e não relações românticas, relações interpessoais. Isso a Sarah faz muito bem. Portanto que a grande coisa nos livros dela marcante não são de fato os pares românticos. Não é de fato romance ou, enfim, a fritação de bife. Mas as relações de amizade, isso é o que me encanta muito nas histórias da Sarah. E é por isso que eu continuo voltando pra Trono de Vidro, porque eu acho que Trono de Vidro tem pra mim o melhor grupo de amigos que eu já li na minha vida. De verdade. A corte deles é uma coisa de outro mundo, assim, isso desde o início, né? Desde lá com a Kalena, o Dorian e o Kael. O Shao. Na minha cabeça, Shao. Desde o início lá, é tão bem feito aquela amizade entre eles, aquele elo entre eles é tão bem construído. Quando entra na Enya, enfim, de chorar. Às 13. Mano, eu não consigo nem falar das 13. Sério, de verdade. Eu choro. Eu chorei. Eu chorei assistindo Império de Tempestade de novo. Por causa das 13. Eu chorei assistindo, lendo isso. Eu chorei de novo com aquele final do último tomo. De novo. Depois da 50ª vez lendo, depois da 50ª vez chorando lendo aquela parte. Então, assim, sensacional. O tomo 1 e o tomo 2, pra mim, são 4 estrelas. 4 estrelas e meia, na verdade, eu nem lembro agora. 4 estrelas e meia, os 2 tomos, né? Hoje em dia é um livro só, mas pra mim foi lançado primeiro. Eu li, né? Primeiro o que foi lançado primeiro, que é o tomo 1, e aí depois foi lançado o segundo, que é o tomo 2, né? Houve uma diferença de lançamento, de tempo entre eles. Então é tomo 1 e tomo 2. Mas são 4 estrelas e meias pra mim, porque esse crescimento em Trono de Vidro das amizades, as relações. Não, os pais, o romance é tão segundo plano, tanto faz, não é a coisa importante que, sabe, foda-se. E é isso que eu acho que a Sarah perdeu no seu decorrer de carreira. Hoje é muito importante, né, o romance dentro de um livro. E acho que fantasia, quando a gente fala de fantasia, o romance não deveria ser o importante, né? O Trono de Vidro me ensina que o importante são os amigos, a família. A Kotar, pra mim, me ensina que, de novo, o que é importante é a família que a gente constrói no caminho, né? São os amigos que a gente encontra. E nos dois tem acho que uma frase que descreve bastante as duas histórias, que sempre vale a pena se sacrificar pelos seus amigos e por um mundo melhor. E, cara, vocês acham que isso existe em Crescent City? Eu acho que não. Eu acho que é só mais um produto do comércio, do que eles precisavam vender, que era muito romance, muita fritação de bife, pouca profundidade, bem raso, de fácil compreensão e de que seja fácil vender. Eu acho que é por isso que Crescent City não fez tanto sucesso.
né? Eu acho que a Kotar faz mais sucesso que o Trono de Vidro exatamente porque talvez ele consiga ser um meio termo muito bem encaixado. Então, a gente não tem nem muita fritação de bife, mas a gente também não tem pouco disso, né? A gente tem as duas coisas muito bem balanceadas, certo? Uma boa história com profundidade, com personagens gigantes, mas a gente também tem um bom romance com um bom casal. Então, por isso que eu acho que faz tanto sucesso, porque é muito bem ameno, assim, sabe? E como o romance, pra mim, dentro de um livro de fantasia é a coisa menos importante de todas, e sim, a politicagem, sim. Acho que livros, assim, pra mim, a politicagem é muito importante. A politicagem que eu falo é tipo a guerra, são os conselhos, são todos os problemas internos, enfim, essas coisas, assim. É por isso que pra mim, Jogos Vorazes é. O melhor de Jogos Vorazes é o último livro, que é o livro que as pessoas menos gostam, porque tem muita politicagem. E Trono de Vidro também adoro muito por causa disso, porque eu acho que os debates são feitos no livro, é muito importante, as amizades que são construídas, os personagens que não são rasos, a história que é muito bem encaixada, por isso que o Trono de Vidro é meu favorito. Mas eu entendo a Kotar fazer tanto sucesso, né? Por causa disso. Porque é um meio termo muito bom pro consumidor. Então vende muito, agrada a pessoa que quer ler o romance e agrada a pessoa que quer ler a fantasia em si, e as guerras e as disputas e etc e tal. Mas é isso. Trono de Vidro pra mim ainda assim é o melhor que a Sarah já escreveu na vida dela. E não acredito que ela tenha a capacidade de escrever algo assim novamente por causa... Enfim, por causa da indústria. É isso. E aí eu fiquei pensando esses dias em reler alguns livros favoritos meus, assim, da minha adolescência, etc e tal, da minha carreira como leitora, né? Da minha trilha como leitora. Eu pensei em reler alguns livros e trazer aqui a minha opinião atualizada, porque eu fiquei me perguntando se eles continuam tão bons quanto eles eram, ou pelo menos quanto eles são na minha memória. Então, eu pensei em reler eles e trazer aqui. Se você gosta dessa ideia, cara, deixa aí nos comentários pra eu saber, porque senão eu não vou poder adivinhar. Também deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui. Tanto sobre os livros, quanto sobre os filmes, quanto, enfim, sobre qualquer outra coisa. Não se esqueça de ir no Situação Crítica. Se você é fã de cinema, assim como eu, se você é um apreciador de cinema, assim como eu, vai lá assistir. A gente fala de cinema e de séries, de vez em quando sobre games também, mas não é tão constante quanto os outros dois. Então vai lá assistir. Te prometo que você vai gostar. Não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se você gostou desse vídeo, de compartilhar ele com as pessoas que você conhece, para outras pessoas, né, chegarem até aqui, aumentar mais essa comunidade, ela se torna gigante, enorme. Seria incrível, eu adoraria ter muitas pessoas com quais falar sobre livros. Não tenho tantas na minha vida, infelizmente. Se inscreve no canal, já falei isso? Não? Se não falei? Se inscreve no canal aí, tá? Por favor. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.